Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, falando diretamente das terras não tão quentes assim de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Estamos aqui com o quarto episódio do podcast Papo com Lorente, onde o objetivo é trazer pessoas da região de Presidente Prudente que tenham uma história bacana para contar, que tenham uma profissão curiosa para mostrar para gente, ou que simplesmente tenha ideias muito interessantes para a gente debater. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu conheci já tem algum tempo, e eu estou vendo ela nas redes sociais fazendo bastante coisa e trabalhando com um público muito específico. Eu estou falando da Emohara. Tudo bem com você? Oi, tudo bem? Sim, e você, como está? Muito bem, calor, né? Um pouco de calor, um pouco de frio, um pouco de chuva, um pouco de tempo seco, as maravilhas climáticas da nossa cidade. Prudente varia, vivemos as 4 estações do ano em um dia só. Então, só para vocês saberem, Emohara é o seu nome artístico. Sim. E é assim que você é conhecido em todas as redes sociais? Sim, tem gente até que nem sabe o meu nome. Eu também não sabia, não. Eu sabia depois que eu olhei lá no... Tem lá, né, Sim. no Instagram, mas tudo bem, eu sempre te conheci por Emohara. Antes da gente começar com essa conversa, se eu nunca tivesse visto você, e se isso aqui fosse uma entrevista de emprego, como que a Emohara se apresentaria para mim? Bom, eu me apresentaria como geralmente para todos os meus públicos, né, e dentre outros serviços que eu tento fazer. E basicamente que eu sou Emohara, eu sou influencer, cosplayer e artista, trabalho com diversos tipos do meio da arte, meu objetivo é viver disso futuramente. E também faço júri e dentre outras coisas organizo eventos, trabalho com design, então eu sempre ofereço todo o meu portfólio e vejo o que é da preferência da pessoa e também negocio. Antes da gente começar, uma curiosidade. Eu te acompanho nas redes sociais já tem alguns anos, né? Tem anos já, né, que a gente se conheceu. Tem, né? nossa. Então, a Emohara é um personagem ou ela é você? Ela sou eu. Onde eu te encontrar, você vai estar Emohara. Com certeza. Tanto que é uma curiosidade interessante. As pessoas não costumam me perguntar de onde veio o Emohara, mas foi uma brincadeira na escola e foi muito divertido, porque tinha um youtuber lá atrás que eu assistia, hoje em dia ele ainda continua, mas eu não assisto mais tanto, não consumo, que é o Coelho do Matei Formiga. E ele era conhecido por ser um emo raro e tal, naquela época eu assistia muito ele. Aí as pessoas da minha escola, meus amigos, começaram a falar, Emohara chegou, Emohara chegou. E aí pegou, e eu comecei a colocar nas minhas redes sociais e deu muito certo, e eu gosto muito desse apelido. Olha, pergunta de noob. O que é um Emoharo? Bom, pra mim, um emo raro é uma pessoa que é difícil de se encontrar, né? Na sociedade atual, por exemplo, um emo existe desde o final dos anos 80, início dos 90. O povo acha que nasceu em 2010, mas não, já faz muito, muito tempo que tá aí. É a subcultura, né? E, nossa, eu gosto disso desde quando era criança. Eu via emos nas ruas, eu peguei toda essa época, porque eu sou de 2002. Eu via, nossa, eu achava aquilo muito legal. Eu sempre gostei do estilo alternativo. E eu bati o olho e falei, eu quero isso pra minha vida. E desde então eu sempre fui estudando, depois de ter uma certa idade ali, eu fui estudando, conhecendo e me apaixonando cada vez mais, tanto pelo movimento, a música. E aí nasceu o Emohara. Então você se identifica muito com esse movimento, né? Sim. Eu vou falar pra você que nós que é velho, né? Você falou, eu sou de 2002, eu pensei, caraca, eu sou de 77, né? E a gente tem muita dificuldade de entender Sim. o movimento. Sim, tem Tanto gente... que vira... Eu sou do meio rock, eu sou do meio heavy metal, mas um pouco... Sabe? Uhum. Existem até estudos que mostram que a gente tem a cabeça bem fechada, né? Você chega pra um cara da minha idade, aí, 50 anos de idade, o que você ouve de rock? Não, o bom era Led Zeppelin. Caralho, mano. Tem 50 anos, 60 anos o negócio. Não tem nada bom agora. Eu sou o tipo de pessoa que eu aprecio tanto coisas antigas quanto coisas novas. Mas eu reconheço que tudo tem prós e contras, por exemplo. Eu acho que cada geração tem uma mente fechada, da mesma forma que eu acho que a geração de hoje tem a mente fechada pra muita coisa. Da mesma forma que a minha tem, que a sua tem. Mas eu, te conhecendo há anos, eu te acho uma pessoa bem mente aberta. Não, eu gosto.
tem várias bandas do movimento emo que eu gostei bastante quando lançaram. Achei que tinha um visual bem bacana, ainda mais que tem um lance mais puxado pro dark. Sim, é né? muito... Tanto que o nome diz, né? Emo é uma abreviação de Emotional Hardcore, que, tipo, é muito emocional. Tanto que o povo fala, ai, porque emo só chora, emo só isso. Não, é porque a gente... Tem essa piada, tem essa piada. Tem muito essa piada, tanto que a gente chegou muito inovando nisso, porque antigamente o rock era muito brutal, era muito sobre ser forte, às vezes era muito, muito violento, né? E o emo deu uma quebrada com isso. Não que já não existissem músicas românticas, fofas e que falassem de emoções. Mas ver homens, principalmente, vestindo calças apertadas, cabelo grande com franja na cara e maquiagem naquela época, nossa, sofreu muito preconceito até mesmo dentro do próprio movimento. Eram roqueiros querendo ir atrás de roqueiros e por isso virou uma briga entre tribos e, nossa, sendo que sempre foi sobre união e as pessoas começaram a se expelir, sabe? Olha... No mundo rock sempre teve briga entre tribo. Infelizmente. E o pessoal do rock clássico odeia power metal, o pessoal do power metal odeia punk rock, o pessoal do punk rock odeia todo mundo. É mais ou menos isso, sabe? Exatamente. Acho que o pessoal não tem união, sabe? Infelizmente. Eu vou começar aqui com a minha... Eu tenho 30 perguntas aqui, mas não vou fazer todas, óbvio, né? Uhum. Porque normalmente uma acaba puxando a outra e acaba já se respondendo e tal. Claro. Tá, então uma coisa você me diz, você é do movimento emo, você gosta de rock. Sim. Você vive o movimento. Com certeza. Eu me considero um emo clichê. O famoso crinjão, o povo que o povo conhece, né? Ai, que vergonha, não sei o que. Sim, eu gosto de ser uma pessoa que causa essa nostalgia. Ai, parece que saiu de uma máquina do tempo. Desculpa, eu não vejo isso como uma ofensa. Eu adoro, na verdade. E eu gosto de viver isso. De sentir que eu tô vivendo a época que eu queria ter sido adolescente, sabe? Gosto muito disso. E viver o emo pra mim não é só, tipo, ouvir rock. Eu gosto de outras coisas. Eu mesma, contando aqui segredinho, eu gosto de Glória Groove, que geralmente é um ritmo mais abrasileirado, tem funk também, né? Eu gosto muito, eu gosto de pop, eu gosto de eletrônica. Eu prefiro as eletrônicas mais dos anos 2000, como o Pitbull da época, que era aquelas músicas mais de balada. A Kesha também, mas meu coração com certeza é do rock. Que bom. E você é um otaku. Sim, sou. Com orgulho. Com muito orgulho também. Tudo que eu faço é com orgulho. Quando começou isso? Ai, começou bem cedo também, hein? Quando eu era criança, eu gostava muito de me maquiar, de me fantasiar, de inventar coisa, sabe? Aí, com o tempo, eu ganhei meu primeiro cosplay, que foi de Monster High, a Dracolaura, que é a vampirinha rosa. E eu fui no meu primeiro evento, que foi o Anime West. E lá eu participei do meu primeiro concurso cosplay. Não peguei pódio, mas eu adorei participar. Foi meu primeiro evento da vida, vi a galera fantasiada, todo mundo conversando ali e tal. Inclusive, tenho amizade dessa época que eu tenho até hoje, que é muito legal isso, é muito bacana. E desde então eu fazia isso só, tipo, pelo hobby, né? Por gostar e tal. Sempre gostei de me caracterizar. E com o tempo isso foi evoluindo, fui conquistando alguns pódios. Hoje em dia trabalho até em júri e organização de eventos. E é legal que isso virou um trabalho também, além do hobby, e eu faço com muito amor. Mas o otaku, ele é uma pessoa que gosta de anime e da temática visual japonesa, por exemplo. Sim, não só dos animes, mas pessoas que consomem jogos, roupas, tudo da cultura geek, né? Dessa cultura mais japonesa e tal. Tanto que... É porque quando você procura na internet, na Wikipédia, diz que são só os aficionados por animes. Por animes. Mas aí eu acho que depende de pessoa pra pessoa. Tem pessoas que gostam daquilo como um todo, tem gente que prefere uma parte ali, uma parte aqui, então isso é mais... Acho que é mais uma questão, personalidade. Sim. Né? Sim. Eu vou contar um caos pra você. Quando eu era moleque, há 40 anos atrás, só quem gostava de rock tinha tatuagem. Né? Então é uma coisa... Cria-se uma cultura em volta de alguma coisa. Rock, tatuagem, cabelo comprido, homem de cabelo comprido e tal, blá blá blá. Hoje a tatuagem está mais universal, todo mundo tem, Nossa, não determina mais uma faixa etária da população. Mas no caso de ser otaku, são coisas que se atraem. Eu gosto de anime, eu também gosto de game, eu também gosto de tecnologia. Então vai se criando uma outra cultura em volta disso. Sim, eu acho isso muito bacana. Inclusive, tipo, eu não sou uma pessoa muito viciada em jogos. Por exemplo, eu sou
uma pessoa péssima em jogos. Mas eu gosto muito de jogos como King of Fighters, que justamente é joguinhos mais antigos. Mario Party 2, Mario Kart 2 também. Nossa, amo demais. Mario 64, mas os mais antigos eu curto mais e tenho mais afinidade. Os de hoje em dia, tipo, eu não cheguei a jogar LoL, nunca joguei LoL na minha vida quando tava no hype, nem Genshin. Eu acho os personagens lindos, mas eu nunca joguei. É que hoje no cosplay também tem muito personagem de jogo, né? Sim, que também, como tudo faz parte ali da cultura, né? E vai juntando, por exemplo, ali aparece eu de Peach e por aí vai. Qual anime que você primeiro viu na sua vida? Esse é fácil, Sakura Card Captor, Meu Deus! que foi inclusive aquela personagem de vestido branco que você fotografou. Que a Há gente muito tempo atrás. foi em 2018, 2019, por aí. Por aí. Que foi ela, que ela é a roupa da abertura da terceira temporada. Foi o primeiro anime que eu vi na minha vida e eu me apaixonei demais. Mas é claro que, como um bom emo, meu segundo anime favorito é Death Note, porque tem o emo detetive, briga de inteligência, qual é o conceito de justiça e por aí vai. Acho muito massa. Queria muito um Death Note. Ah, eu também. Seria tão útil. Eu fiz um caseiro em casa, mas não ficou tão bonito. E hoje, qual que é o anime que você mais gosta? Continua sendo Sakura Card Captor. Eu poderia falar dele por horas. Eu amo demais. Ainda é produzido ou parou? Olha, Ficou lá no passado? há uns 2 anos atrás, criaram um novo arco, que é o Clear Card, onde ela é pré-adolescente, né? As cartas estão mudando, as cartas ficam transparentes, ela tem que ir atrás de novo, continuar, né? A saga das cartas e tal, descobrir. E a Tomoyo, a amiga dela, né? Continua vendo motivos pra estar ali filmando as peripécias da Sakura, continua fazendo vestidos fofos pra ela, sabe? Aí continua. Tanto que eu ainda não cheguei a assistir dublado, eu assisti legendado por pura ansiedade, que eu não tava aguentando. Mas hoje em dia eu vi que eles remasterizaram, né? Melhoraram a qualidade, agora vão estar relançando de novo o anime todo pra gente assistir. Uau! E o cosplay veio junto com o amor pelo anime. Sim, de certa forma, sim. Eu conheço o mundo cosplay antes de conhecer animes, porque eu era bem criança, eu sempre gostei de me caracterizar e fantasiar, mas eu não tinha esse hábito de ver animes. O pouco Eu acho que toda criança tem, né? Sim. Mas aí o cara cresce, não perde, vira cosplay, né? De certa forma. Quando eu era criança, eu assistia muito a TV Globinho, a nossa falecida TV Globinho, saudades. E lá eu lembro que eu assistia Dragon Ball, passava Pokémon, Digimon, Sakura Card Captor também, mas eu via, tipo, episódios aleatórios, então eu não conhecia direito. Passava muitos tipos de desenho, mas eu não entendia que aquilo era anime, que era uma arte japonesa e tal, mas foi crescendo e fui aprendendo. Olha, quando eu era moleque, muito tempo atrás, tinha uns animes meio loucos que passavam, que era... Você não vai conhecer nenhum. Fantomas, Princesa e o Cavaleiro, Astro Boy. Astro Boy é legal. O Astro Boy é porque ele teve várias reencarnações versões depois. Sim. Mas a gente assistia na TV Record. Passava na TV Record, que era a única coisa que a gente assistia. E depois, quando começou a passar manchete, aqui a gente teve acesso a Cavaleiro do Zodíaco. Uhum. E na Bandeirantes, Dragon Ball Z, a parte Z. Uhum. E basicamente é o que a gente vai lembrar, por quê? Porque é o que passava na TV. Sim. A gente não tinha muita opção. Não tinha TV a cabo, não tinha internet, não tinha nada. Sim. E geralmente era também o que fazia mais sucesso ali na época, né? Que foi o que marcou a infância de vários, como o Dragon Ball mesmo, marcou a infância de muita gente, Naruto, Pokémon. E aqueles filmes... Tem um nome, cara, eu nunca lembro. Aquela série de heróis que se transformam, tipo Jaspion, Jiraiya, Giban, tem um nome, tem uma categoria. Tipo Power Rangers? Tipo Power Rangers, tem um nome lá no Japão. É uma categoria. É Tokusatsu, não é? Esse mesmo. Então eles têm uma categoria. Isso passava muito na TV Manchete, a gente tinha muito isso daí. Nossa. Olha só. Eu assisti um pouco do Jiraiya. Jiraiya, era legal. Bom.
Também conheci por conta do meu noivo, que faz cospobre. Ele gosta muito de pegar essas nostalgia, né? E pra aqueles que não sabem, cospobre é um cosplay reciclável, né? Muitos usam pra fazer sátira, uma forma mais zoeira, mais engraçada. Mas também há a forma de você esculpir aquilo e transformar ele num cosplay de nível alto, fazendo com o simples. Eu acho isso muito legal, porque é inovar no cospobre, sabe? Você poder fazer algo incrível usando pouco. E o meu noivo, ele fez o Black Kamen Rider. Nossa, Adorava. tem aí... Aliás, tem uma loucura Ah, que a Manchete... Foi a Manchete que passou com a Kamen Rider? Foi. Eles nunca exibiram o último episódio. gente, por que será? Nunca. Porque o que acontecia? Eles compravam... Às vezes eles não... Porque são séries fechadas. Tem um começo, um meio e um fim. Sim, Normalmente no meio o vilão mata o herói, que ressuscita na segunda parte, volta mais forte, mais fodão, tal. Todos eles, é uma receitinha de bolo. E eles compravam por partes, não compravam inteiro. Então, quantos episódios são? São 58 episódios, vamos comprar 10. Passava 10 episódios, começava a repetir. Passava 10 episódios, voltava a repetir. Aí, compramos mais 10. Aí passava do 1 ao 20, voltava a repetir até... nossa. E o Kamen Rider nunca passou o último. Gente, eu não sabia disso. Chegava no penúltimo episódio, onde ele ia enfrentar o irmão dele, o Shadow Moon, Isso explica... e voltava no primeiro episódio, sempre. Não, eu não sabia disso. Isso explica porque quando eu era criança, tinha os canais tipo Bom Dia e Companhia, quando eu já era uma criança um pouco mais velha, eu conseguia entender melhor os desenhos, acompanhar desenhos, e eu vi que do nada eles começavam de novo o desenho Sem terminar. E não continuava. Porque eles não compravam o pacote inteiro, eles iam comprando por partes. Caramba! O Kamen Rider nunca passou o último episódio. Tinha um que passava o Spilvan também. Eu nunca vi o final do Spilvan. Passava na Manchete também. Então são séries que eu não sei o final. O Kamen Rider eu vi o último episódio porque tem no YouTube. Tem no YouTube legendado. Entendi. Mas esse Spilvan mesmo eu nunca vi o último episódio dele. Entendi. Tristeza. O meu noivo, ele é apaixonado por Tokusatsu. E ele fez o Megazord também em 2019, que, nossa, foi sensacional. Aquele lá realmente, infelizmente, acabou com a mobilidade dele. Era complicado, era um cospobre pesado, mas era muito perfeito. Cosplay. O que antes parecia ser uma brincadeira de fãs, hoje virou uma coisa séria. Sim, acho que depende de pessoa para pessoa. Tem pessoas que querem aquilo como um hobby, tem pessoas que fazem aquilo esporadicamente, às vezes para experimentar, né? Porque a gente só descobre se gosta de alguma coisa quando experimenta. E tem aquelas pessoas que querem levar carreira com isso, seja fazendo publis com cosplay, seja trabalhando com júri, com organização e por aí vai, depende do objetivo de cada um. Eu sigo algumas mulheres, principalmente, Tem mais cosplayer mulher do que homem? Eu não vou saber te dizer, mas eu acredito que talvez sim. Acho que de homem eu sigo só uns 2 só. Tem umas moças nos Estados Unidos que tem lá 500 mil seguidores. Agora, na influência cosplay, eu acredito que... Eu não sei dizer se tem o que elas colocam... O nível de construção vou chamar de fantasia. Não sei se o pessoal do cosplay não gosta que chama de fantasia, não sei. Bom, como cosplayer, não vejo problema. Certo. Então, o nível de construção da fantasia, você fala, mano, isso é coisa de Hollywood. Nossa, Parece filme isso aí. É incrível, né? A dedicação e o trabalho que a pessoa tem pra fazer aquilo da forma mais perfeita possível. Tem alguns cosplay que solta fumaça, que as asas abrem e fecha. Que, nossa, é incrível. Antes desse negócio de OnlyFans, tal, entrar nessa pegada sexual, tinha lá o site tipo Apoia-se. E a pessoa, ela botava lá, olha, todo mês um cosplay só pra vocês. Entendi. E o pessoal pagava mensalmente pra ela fazer um cosplay exclusivo pra eles verem. Coisa normal, produção absurda. Sim. E era legal, o financiamento coletivo nasceu pra isso, ajudar artista. Sim, sim, Né? e querendo ou não, tem vários sites como o OnlyFans, mas não necessariamente o OnlyFans, que, tipo assim, é mais pra você ajudar o artista mesmo do que tudo ser aí em volta de pornografia ou categoria mais 18. Às vezes é só pra você ajudar, tipo, você
eu não vou ter um objetivo cosplay. Vocês vão escolher meu cosplay, já que é vocês que vão estar pagando por ele. Qual que vocês querem? Ah, eu quero ver você vestida de, sei lá, de Elsa. Aí se a pessoa vai, tá, mas eu quero uma Elsa linda, eu quero que você faz um mecanismo que solta gelo. Aí investe. E hoje, como que é o mercado de eventos cosplay? Olha, aqui eu acho fraco, né? Porque temos poucos eventos e poucas oportunidades também, né? Temos alguns eventos de cultura japonesa que a gente acaba indo de cosplay e tal por conta do cosplay fazer parte de tudo isso, mas não é focado nos cosplayers, né? Mas também tenho outros eventos geeks aqui de Prudente e tal, que vão nascendo, outros que já estão aí há muito tempo. Tem o que acontece com o Arruda Melo, né? Sim, o Geek Fest, O né? Geek Fest, Sim. eu lembro disso. Tem na Nikkei Fest, né? Tem o Nikkei Tem o espaço, também. né? O Nikkei Fest tem o espaço, mas você acha que se tivesse mais investimento aqui, Prudente tem público para evento desse naipe? Tem, até Tanto cosplayer quanto público que vai lá ver? Tem, eu acredito que sim, sabe por quê? Porque tem muita gente de fora até da região que tem interesse em vir, mas às vezes não tem caravana, ou o evento não é grande o suficiente, às vezes não é tão reconhecido, sabe? Porque eu mesma indo para vários eventos de fora, Eu vejo que você viaja também. tanto com cosplay quanto com a minha loja, que eu tento sempre levar tudo, né, e fazer o máximo de trabalho possível. Eu fiz amizade, dentre outras coisas, e tem gente que tem interesse em vir pra cá. Mas eu acho que falta mais investimento nessa parte, pra trazer um ambiente que comporte tanta pessoa, né? Que para investir em caravanas, dentre outras coisas, para não só meu Deus, pro público de Prudente. Olha, não sei se você sabe, ou se vocês sabem ou não, mas no estado de São Paulo, todo ano a Secretaria de Cultura abre a estadual, não a municipal. Eles abrem um edital chamado PROAC. Uhum. O PROAC tem lá várias subcategorias para que eles vão dar grana para você desenvolver o seu trabalho. Então, tem lá para fotografia, por exemplo. Então, eu mando todo ano, às vezes consegue, às vezes não consegue. Mas esse ano, eu fiquei muito surpreso que tem um edital para cosplay. Que bacana. Para evento cosplay. E não é pouca grana, não, é 500 mil reais. Caramba, dessa eu não sabia. Entendeu? Então, vocês que gostam da área do cosplay, dessa cultura otaku, fica de olho. Ano que vem, lá para fevereiro, já dá uma olhada no edital do PROAC, que tem um pra cosplay, cara. Eu achei muito legal. Olha que eu vou atrás, hein, porque me interessa. Não, vai sim, muito cara. legal. Dá trabalho, dá trabalho. Com certeza. Mas não custa não é tentar. nada absurdo. É uma coisa que dá pra tentar. Claro. Uma coisa que eu já interagi, já fotografei muita gente do cosplay. Uhum. A própria... Eu não vou lembrar o nome dela. Não pode ser. A Isa Garzo. Uhum. Já fotografei a Isa Garzo. Ela fez alguns cosplays só pra me fotografar. Que incrível. Entendeu? Eu gosto muito do trabalho da Isa, tanto hoje em dia que ela trabalha como videomaker, fotógrafa, Isso. tem a empresa dela, eu acho ela incrível. Inclusive, quando eu falei que eu conheci uma pessoa lá no primeiro evento que eu tenho de amizade até hoje, é ela. Então, nossa, super gente boa ela. Uma vez ela foi lá em Venceslau pra gente fotografar ela vestida de Moana. Foi muito 10, foi muito Nossa, bacana. a Moana dela é muito perfeita, eu amo. Sim, é muito bacaninha. Combinou muito com ela. E ela gravou comigo uma vez um podcast só de áudio, que eu tinha um podcast de áudio, sobre cosplay. E ela falou que tem pessoas que fazem o próprio cosplay Uhum. e tem pessoas que pagam pra outra pessoa, uma cosplayer. Eu falei, nossa, olha que louco, mano. Existe uma pessoa que trabalha só fazendo cosplay pra outra pessoa. Sim, e não só isso, como tem categorias. Tem o wig maker, que é aquele que mexe só com peruca. Tem o prop maker, que é o que mexe só com acessórios, armas, cetros, etc. E tem o cosmaker, que é o que mexe com a roupa. E tem a outra menina aqui de Prudente, a Sal Wayne. Sim, conheço. Cara, eu já fotografei uns cosplays dela que eu fiquei de queixo caído, sabe? O nível de detalhamento absurdo. Uhum. Absurdo.
E, cara, é uma arte. Com certeza, é uma arte. Nossa, e existem inúmeras formas de arte, algumas até que eu mesma não consigo compreender. Você sabe Então, que tipo assim, existem diversas discussões sobre se uma coisa é arte ou não. sim. Né? Então tem gente até hoje que fala, fotografia não é arte. Fotografia é arte. Independente da Uhum, opinião das pessoas. O cosplay é uma arte? sim, Te leva a ter o mesmo nível de satisfação da criação artística? com certeza. Eu me sinto extremamente feliz quando eu consigo realizar um sonho de fazer um cosplay. Inclusive, a Sakura era meu sonho de cosplay. E eu fiz e realizei, tanto que o povo já deve estar careca de me ver de Sakura e eu não penso em me desfazer, não penso em desapegar, porque eu amo essa personagem e eu não penso em parar de fazer. Você é perfeccionista? Demais. Você tem aquela. é, Por exemplo, fui lá, fiz uma foto. Hum. Achei linda, maravilhosa, foda pra caralho. Um mês depois eu penso, poderia ter feito melhor. Uhum. Sim, inclusive, Acho que eu vou voltar lá e tentar fazer melhor. Você fica olhando cosplay antigo e pensando, eu poderia melhorar isso daí? com certeza. Inclusive, quando eu vejo a minha Sakura de quando eu fiz ela a primeira vez e agora, eu acho agora muito melhor. Inclusive, o báculo, eu mexi nele várias vezes, porque ele é muito frágil. Eu fiz ele com o que eu tinha em casa na época, né? Com ajuda e tal. E ele quebrou muitas vezes. Muitas vezes em eventos grandes também, como o Anime Friends em São Paulo. Infelizmente, tinha gente que não respeitava o espaço do cosplayer, que às vezes a gente precisa de um espaço um pouco a mais longe das pessoas pra não trombar, pra não cair nossas coisas. E quando eu vi, tava só os pedaços do báculo pra trás, eu voltando desesperada a katana pra consertar em casa. Aí, hoje em dia eu quero investir em um báculo melhor, de uma qualidade muito superior. Porém, eu não mexo mais no báculo antigo, porque ele agora tem um apego emocional de ter sido feito à mão. Então, quando eu uso ele, dá pra ver que do cosplay agora ele é o único que não evolui mais. Porque eu quero deixar ele de enfeite um dia e usar um melhor no cosplay. Mas enquanto eu não consigo, eu uso ele. O pessoal chega a ter algum tipo de. Que você falou, o pessoal fica em cima, o pessoal fica em cima. Óbvio, o pessoal deve querer fotografar junto, o pessoal deve querer fazer selfie e tal. Chega um momento de ser algum tipo assédio, ter algum, sabe, pô, a pessoa não sabe um limite, a pessoa não tá vendo que tá invadindo demais. Infelizmente, sim. No meu caso, eu tive sorte nessa questão, né? Infelizmente, isso acontece com muita gente, principalmente mulheres, né? De estar sendo assediada aí no meio cosplay. No meu caso, foi mais assédio virtual. Porque, por exemplo, eu O tenho. que hoje é um problema, muito sério. Com certeza. Por exemplo, eu faço diversos cosplays, mas no dia que eu fiz o meu cosplay da Peach e apareci, saiu gente do bueiro falando que queria me apertar, que queria fazer isso, que queria fazer aquilo. Ai, essa Peach, ou lá em casa, não sei o quê. E eu, minha Nossa Senhora, que é isso? Foi completamente estranho. Aí, tipo assim, eu sempre tento reagir da melhor maneira possível e tal, tipo, obrigado. Meu Deus. Tipo assim, não. Tá. Na parte do cosplay, eu só tenho mais duas perguntas. Que você acha que existe uma exagerada sexualização de personagens no cosplay? No cosplay, creio que não. Mas no personagem em si. Porque, por exemplo, pra mim, o cosplayer só tá reproduzindo o personagem. O personagem que foi desenhado extremamente sexualizado. E mesmo ele sendo sexualizado ou não, não justifica o assédio como cosplayer. A pessoa pode estar fazendo, sei lá, um cosplay de Milena, do Mortal Kombat, por exemplo. Ela é um personagem extremamente sexualizado. Outras do jogo também mas ela em específica, na história mesmo, ela usa do próprio corpo para poder conseguir as coisas. Então, não é porque a pessoa tá fazendo que ela vai ser igual, que merece ser assediada, sabe? Inclusive, existem várias formas de arte com o corpo, né? Tanto no artístico, que eu acho lindo, tem várias formas de arte com o corpo. Então, tipo assim,
Eu não vejo maldade em quem faz cosplay sensual. Mas eu acho muito errado a pessoa que desenhou, porque tem muita gente que desenha já, tipo, ai, eu vou botar essa personagem aqui nesse desenho porque eu tinha fetiche com esse tipo de pessoa. E História em bota ali. quadrinho tem muito isso, né? Tem. As heroínas femininas são extremamente sexualizadas. Bem, os homens também. Só que eu presto mais atenção na personagem feminina, óbvio. Com certeza. Mas o pessoal fala, as mulheres são muito sexualizadas na história em quadrinho. Pô, o homem também. Sim, Né? mas se você parar pra olhar, por exemplo, um jogo mesmo, um jogo como o próprio Tekken Go Fighters ou qualquer outro, jogo de luta. Por que que o homem sempre luta com som abafado e quando a mulher morre ela grita como se tivesse lá, sabe? Preconceitos da sociedade. A Completamente gente sabe bizarro. que isso existe. Com certeza. E aí vem a segunda questão. Você ainda acha que tem preconceito com cosplay? Sim, e muito. Tem gente que acha que isso é coisa infantil, ou que isso não dá futuro, sabe? Acha que, que é coisa boba. Tipo, você tá velho pra isso, e que não sei o quê, sabe? Isso é uma coisa geral ou uma coisa da nossa cidade? Eu acho que é uma coisa, depende da faixa etária, não da cidade. Tudo bem que aqui em Presidente Prudente, infelizmente, muitas pessoas ainda têm mente muito fechada, né? Mas eu acredito que como um evento como o Geek Fest durou tanto tempo, as pessoas estão gostando de alguma forma, estão abrindo a mente de alguma forma, né? Mas em outros lugares e tal, eu digo tudo de uma maneira só. Eu acho que depende da faixa etária. Geralmente, pessoas mais velhas que não conhecem, não têm acesso a esse tipo de coisa, não reconhece aquilo como arte ou como profissão. É aquele negócio, tem gente que só reconhece algo como profissão se você não tá feliz com ela, se você tá trabalhando igual um cachorro por ela, entende? Se você não tá infeliz, se matando por isso, não é trabalho. É tipo isso, você não pode ser feliz trabalhando. E você é influencer. Uhum. Eu vi que você fazendo alguns publis. O pessoal chama de publi, né? Tem publi, tem parceria. Publi, parceria. Como que começou a parte influencer? Começou muito do nada, sinceramente. Porque o meu foco foi sempre mais os desenhos, né? Criar a loja e tal. Mas aí lá em 2017, mais ou menos, eu comecei a fazer vídeo pro Musical.ly, que é o antigo TikTok, né? Antes era tudo mato ainda naquela época. Então, eu já gravava vídeo pra lá, mas era só pra me divertir. Meus amigos faziam, e eu falava, vou fazer também, vamos zoar, né? E eu fazia. Aí começou a crescer, crescer, crescer. E teve um vídeo lá em 2018, mais ou menos, que eu tava fazendo uma dancinha do TikTok. E o meu gato apareceu bem na frente da câmera. E aquilo lá explodiu, aquele vídeo explodiu por causa do gato. Aí, depois daquilo eu comecei a crescer, 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 crescer. E quando eu vi, eu já tava com uns 10 mil no TikTok. Aí foi crescendo, foi crescendo. Em 2020 teve a pandemia. Aí eu comecei a focar em cursos, porque infelizmente tinha muitas pessoas perdendo emprego, então conseguir emprego também tava difícil. Aí eu foquei em cursos, peguei vários certificados em aquarela, caricatura, arte digital, tradicional, até em realismo. Peguei várias categorias e falei, não, agora eu vou pegar tudo isso e vou criar uma loja, porque eu queria, de qualquer forma, ter uma rendinha ali pra mim. Aí nasceu a loja Emuhara Arte. Mas antes disso, Emuhara Influencer já existia, porque já tinha passado lá dos 10, 20 mil seguidores, mais ou menos. Aí também chegou um nível de que surgiu uma conta fake minha no Kwai, no outro aplicativo, que rouba meus vídeos até hoje que eu sei. Aí, Como assim uma conta fake? uma pessoa que criou uma conta com a minha cara, com o meu nome e posta meus vídeos, mas não é uma conta de fã, que com uma conta de fã, geralmente escreve FC, que é fã clube da Emuhara, entendeu? Aí essa pessoa rouba até minhas legendas, é como se fosse eu, entendeu? Mas essa pessoa não cresce também, não tem visualização, não tem nada. Então é uma conta bem, bem podada pelo Kwai, eu acredito. Aí quando eu soube disso, eu fiz a minha conta lá. E ela cresceu lá também. Lá hoje em dia eu tô quase batendo 40 mil seguidores. Hoje em dia no TikTok tô passando dos 60 mil. E eu fiquei muito feliz com isso. E eu aproveitei dessa influência nessas redes sociais para poder divulgar a minha loja. Aí, já que vocês conhecem Emuhara, a loja vai ser Emuhara Arte. Porque literalmente a arte da pessoa que você já conhece. A arte do Emuhara. Eu, como sou um cara velho,
Cara, eu nunca entrei no TikTok, eu nem sei como aquilo funciona. Né? No máximo ali um Instagram, eu tô ali dentro, né? E aí, pelo menos 2 vezes por mês eu penso em deletar minha conta do Ai, Instagram e ficar sem rede social nenhuma, ai, sei né? como é que às vezes dá Isso, vontade, viu? isso é uma Já, coisa pass... que me passa. Já passei por cada coisa. Mas eu vi que você, por exemplo, você fez lá uma parceria para comentar os indicados do Oscar. Uhum, Achei bem legal. Inclusive sim. aquela foto de você segurando a Foi bem estatueta do bacana. Oscar que eu achei muito bacana. E Foi como que bem isso bacana. aconteceu? Primeiramente, eu tinha participado de um quadro de entrevistas também, com o Joe, que inclusive eu estudei com ele no terceiro colegial, no segundo para terceiro colegial, a gente já se conhecia. E ele sempre me falava que gostava de cinema e tal, e hoje em dia ver ele crescer com isso é muito legal, ver a pessoa que você viu lá atrás conseguindo conquistar, né, o que ela queria. Então, conversando com ele, ele me chamou, né, a gente conversou. E aí ele falou do Oscar, né? Que ele sempre faz a cobertura e tal, chama os convidados. Ele precisava de alguém para poder ajudar ele atrás das câmeras. Então eu não estava lá para comentar necessariamente, para estar aparecendo em tudo, mas eu pude participar do tapete vermelho, eu pude segurar o Oscar, eu pude gravar a galera, conversar com as pessoas, ter mais oportunidades, inclusive ficar mais próxima de pessoas que eu já admirava, como a Keila Grotto, por exemplo. Aí a gente fez vídeo juntas já Eu vi esse ano, que trocando, ela mudou o seu look, e eu trocando né? dela. E como que foi essa experiência maluca? Foi muito divertido, foi muito divertido. É legal quando a gente tá aberto a experiências novas. Eu não sou uma pessoa chata. Tipo, ai, vamos mudar tudo isso aqui. Não, eu não ligo, vamos curtir, vamos ver como é que fica. Faz tanto tempo que eu tenho cabelo azul e uma franja na cara, vamos lá, vamos fazer diferente. Eu não ligo, eu sou muito de boa pra essas coisas. E ver que a Keila também fez isso, sabe, foi super tranquila, a gente riu muito, conversou muito, vestindo as roupas e tal. Foi completamente leve, eu gostei muito. Inclusive, também, ela me convidou pra gente fazer participar do evento dela, né, sobre segurança da mulher, que é o Influenciando by Keila Grotto, que foi, nossa, foi incrível, né, foi totalmente dedicado a mulheres e falando sobre segurança, dentro de essa coisa. Tinha uma advogada também, uma instrutora de Krav Maga, terapeuta. Então, tipo, foi muito divertido. Aí teve brinde, teve comida não pode faltar. Se tem comida, eu tô indo. Mas foi incrível, eu me senti completamente honrada de estar participando. E a Emohara está aberta a que tipo de publi e parceria? Uma ótima pergunta, viu? Porque eu sou aberta a tudo. E quando eu digo uma pessoa aberta a tudo, é da coisa mais incomum possível, como algo do universo geek, uma coisa que não está no cotidiano, né? Quanto a coisas básicas como um skincare, maquiagem, né? Porque eu gosto de quebrar o tabu. As pessoas têm um tabu com emo. Falar, ai, porque emo é assim, porque emo é assado, que não sei o quê. E eu gosto de mostrar que não é assim. Muitas pessoas me conhecem e falam, nossa, mas como um emo tá fazendo isso? Mas um emo participando disso é trabalho. Meu estilo não vai afetar meu profissionalismo. Se eu tiver que fazer propaganda de uma loja de noiva e tiver que me vestir da cabeça aos pés, eu vou mostrar que eu posso ser um emo elegante e fodástico. Seria uma noiva interessante. Eu adoraria, inclusive. Seria interessante. Inclusive, quero muito fazer isso, porque... Olha aí, lojas de noiva. Vamos fazer um publi com a Emohara vestida de noiva. Eu fotografo de graça. Eu vou lá. Sem problema. Aí, ó, já se pensar, chamem nós. Manda no direct. E a loja Emohara Arte. É isso? Isso. Como ela surgiu? Bom, como eu falei antes, né? Ela surgiu na pandemia em 2020, mas eu fui no meu primeiro evento para vender mesmo em 2021. Comecei fazendo os cursinhos, né, para melhorar e tal, porque mesmo que as pessoas me elogiassem com os meus desenhos, eu olhava para aquilo e falava assim, não é digno de ser vendido. Não. Aliás, não tá é um problema que você tem, que eu tenho, eu conheço mais um monte de gente que tem, que eu termino, eu olho pra foto e penso, que merda. Não ficou bom. Aí chega alguém de lado, não, mas isso tá ótimo, tá muito bom. Não tá. É porque Não tá bom isso aqui.
É porque a gente que faz, a gente vê todos os defeitos e todo o corre que foi feito por trás daquilo. Aliás, Então, eu se sai um preciso, negocinho diferente, a gente repara. eu preciso de um distanciamento de tempo mesmo daquilo que eu faço. Então, se a gente sai hoje para fazer um ensaio fotográfico, cara, eu só vou olhar essas fotos daqui 4, 5 dias. Entendi. Se eu ver no dia, não gostei de nada. É tipo uma ressaca do trabalho, né? Você fica Cara, se eu meio ali, ver, cheguei em posso casa, mais mexer. descarreguei e falei, putz, não ficou uma boa. Que merda. Ah, vai embora. Depois de 5 dias eu... Tá, isso aqui ficou legal. Tá, separa vamos investir, essa. vamos ver. Não, essa aqui também ficou boa, eu vou separando as que eu vou editar. Você vê com a cabeça né? fria. Então eu preciso de um distanciamento. Uhum. E eu comecei a ver que tem muito artista que é assim também. Sim. Inclusive, naquela época, eu conheci os meus artistas senseis, que é o Pedro e a Darília, que eles eram da antiga Gibilândia, que tinha aqui em Prudente, que também fazia eventos e tal. Eles sempre foram artistas incríveis, e depois que eu conheci eles, graças ao meu noivo, eu não tirava os pés de lá. Era quase minha segunda casa. E olha o alarme, gente, olha. Aí... nossa, eles me ensinaram tanta coisa. Eu não fazia arte digital naquela época, eu aprendi por incentivo deles. Comprei uma mesa digitalizadora usada, que eles recomendaram, eu achei uma igual a deles. E fui lá, eles me ensinaram pessoalmente. A gente fazia brownie com batata frita e fofoca, e conversando e desenhando, e aquilo era incrível. Eles me incentivaram muito, me ajudaram muito também a fazer meus primeiros bottoms, adesivos. Eles me indicaram quais eram os melhores papéis para ter a melhor qualidade, onde podia achar tal coisa. E depois daquilo, claro que me deu um aperto no coração enorme quando eles se mudaram de Prudente, mas eu sempre tô aplicando todos os ensinamentos que eles me deram, sou extremamente grata, inclusive morro de saudade deles. E eu sinto uma gratidão enorme. E com certeza eu quero algum dia chegar no nível deles. E o que a loja Emohara Artes tem para oferecer? Antes da gente começar, você me falou de alguns serviços que você tem lá. O que você oferece para quem precisa de arte? Bom, primeiramente, a minha loja é focada principalmente em ilustrações. Trabalho com alguns acessórios, mas focada em ilustrações. Por exemplo, você gostaria de uma logo marca para você e tal, a gente pode ver, eu tenho uma tabela de preço, né? A gente faz um orçamento, não tem como eu, passar um preço na hora quando a pessoa perguntar quanto você cobra para fazer tal coisa. Não tem como, preciso ver, ter referências, ter toda uma conversa pra gente elaborar, né? Trabalho também fazendo prints, que são tipo posters, né? Com a minha arte, seja fanart ou arte autoral. Aí eu vendo nos eventos também, que a pessoa pode colocar na parede. O que é uma fanart e o que é a arte autoral? A fanart é aquilo ali, ó, são desenhos que já existem. Você já deve ter visto essas personagens antes. Sim. Elas existem, não são minhas. A arte autoral é quando eu crio algo do zero, como isso aqui. Entendeu? Certo. A arte autoral, algo que saiu completamente da minha cabeça. A fanart é quando a gente faz uma releitura de algo que já existe. É quando você adapta algo que já existe para o seu estilo. Exatamente. Certo. Então eu faço desses dois tipos, né? E a pessoa pode me encomendar, eu quero fazer eu e a minha namorada, tal. Faço. Vai ser como? Vai ser meio corpo, o corpo inteiro? Vai ser só o rostinho? Vai ter fundo? Vai ter um pet? Vai ter flor? Vai ter cenário? Tudo isso influencia no valor X, né? Mas na loja em si, sem a questão dos orçamentos, na loja, em evento, como eu trabalho, tudo que eu posso fazer com a minha arte eu faço, desde bloquinhos, chaveirinhos, adesivos, tanto em pack quanto avulso, os prints, telas que eu pinto à mão também eu vendo. E por aí vai. Também faço alguns acessórios, como, por exemplo, o chaveirinho de celular, que foi algo alternativo para as pessoas que não estavam muito interessadas no desenho. Hoje em dia eu produzo cada vez menos, né? Porque o meu foco ainda é a ilustração. Então, eu tenho esses aqui, por exemplo, que é uma coisa incrível, anti-queda, sensacional. O povo às vezes até assusta quando eu falo, sei que isso aqui é anti-queda. Eu jogo o celular, ele volta pra mim, a pessoa, ai! Eu rio, acho maravilhoso. Eu preciso, tudo quebrado meu celular. Inclusive, sobreviveu muito, coitado. Eu sou muito desastrado. Tá precisando de hemorragia. Com celular. E o futuro? O que você pensa pro futuro? Eu não penso em coisas tipo, eu vou ser super rica, fazer...
fazer coisas e não sei o que, esbanjar. Minha visão pro futuro é sair de Prudente, ter meu cantinho, ter a minha loja presencialmente, ter um lugar fixo com a minha loja, continuar trabalhando com envios com a minha loja, tipo Shopee, por exemplo, ou ter um site próprio, que é o meu objetivo. Poder enviar, poder vender presencial. Também quero continuar trabalhando com arte, influência. São coisas que não estavam nos meus planos, mas que hoje em dia eu amo demais fazer e não penso em deixar de fora. E viver tranquila com meus gatos, com meu noivo, tipo assim, eu não penso Quantos gatos? 3. Ganhei, tenho 5. A gente adotou um em fevereiro. Aí, eu não penso em coisas grandiosas, eu só penso em paz, sabe? Meu sonho, por exemplo, eu queria ter uma Kombi pra poder colocar minha loja dentro e ir viajando cidades. Tenho os famosos sonhos malucos, né? Também quero ter minha moto. E por aí vai, por aí vai. Eu não digo que eu tenho sonhos grandes, mas se eu pudesse colocar aqui um sonho grande, tipo assim, mas vai, sonhar não custa nada. Joga aí, o que você queria mesmo com a arte? Tipo assim, se bombasse. Sinceramente, eu queria fazer algo tão foda, ter uma descoberta incrível, que, sei lá, Emuhara foi parar no museu. Sabe, Emuhara parou nos livros de história porque ela fez uma arte ali muito diferenciada, um super mousse. Aí a gente é o famoso sonho alto. Olha, Mas não é impossível. Indico também para você, então, ficar de olho nos editais de cultura. Com certeza. Não só de São Paulo, tem federal, tem... Mês que vem, esse podcast vai estar sendo publicado na primeira semana de maio, né? Na primeira segunda-feira de maio, mas a Secretaria de Cultura de Prudente já avisou que em maio vai ter edital para artista. Bom saber. Fica de olho. Tudo bem, os editais... Não, mas né? Pô, é uma graninha, ajuda. Claro, mas pra mim é ótimo saber disso, porque eu tô sempre em busca. A gente que é influenciador, a gente nem sempre pode ficar esperando as oportunidades virem. A gente tem que se mostrar. Quem é visto não é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que estar sempre lá. Vai ter evento? Pá, quais são os requisitos? Qual é o seu trabalho? Toma, portfólio. Que não sei o que, isso aqui lá. A gente precisa de influenciador pra isso. Toma, portfólio. E por aí vai. Aí, quando as pessoas já vão conhecendo nossos trabalhos, se chama, que foi o caso da última publi que teve, que foi a partir que a pessoa conheceu o meu trabalho, ela me viu pessoalmente, aí falou assim, você é Emuhara? Então, assim, sou sim e tal, então, quero conversar com você. Beleza, chama lá no Instagram que a gente conversa certinho, e deu certo. Inclusive, se possível, eu estar indo lá mais vezes. Atenção, pessoas que precisam de um publi, como que eles acham você? Tem várias formas de me achar, mas a principal delas é no meu Instagram, Emuhara, né, que é o Instagram principal, onde eu faço diversos trabalhos como influencer, cosplayer, modelo, júri, organizador, e dentre outras coisas. E tem o Emuhara Art também, que aí é mais para quem quiser algo relacionado aos meus desenhos, aos meus acessórios, aí pode chamar por lá. Tem o TikTok também e o Kwai, para quem quiser seguir, né, ficar de olho ali nas novidades, mas o foco mesmo, onde eu tô sempre em atividade, é no Emuhara, no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo todos os links, todas as redes sociais da nossa convidada. Queria agradecer muito você por ter estado aqui. Eu que agradeço por ter dado essa oportunidade, foi incrível. Essa é a segunda tentativa, a gente tentou uma vez já, mas eu tava mal, tivemos que remarcar, mas que bom que deu certo dessa vez, eu fico muito feliz. Com certeza, também tô feliz demais. Então, contratem a nossa convidada, vale a pena. Agradeço a todos vocês que assistiram até agora, e a gente volta mês que vem com mais uma entrevista aqui no canal. É isso aí. Tchau, tchau, galera!